Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A partir de agora, o Espírito de Deus vai renovar e avivar você. Está no ar o programa Avivamento e Salvação. Apresentação: Bispo Paulo Henrique. Olá, queridos, que a paz, o amor, a graça, a misericórdia, a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com a sua casa e com tudo aquilo que você possui. Aqui Bispo Paulo Henrique, dando sequência nessa série de mensagens de escravo a governador. Essas mensagens que nós iniciamos há algumas semanas e que tem trazido uma grande transformação, uma grande libertação a todos aqueles que realmente reconhecem que têm sido escravos de alguma situação, de alguém e querem sair dessas cadeias, querem sair dessas algemas, porque isso é um fator importante, né? Tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão escravizadas, que estão acorrentadas, mas querem continuar vivendo aquela situação difícil. Tem pessoas que estão escravas de um vício e você vai dizer a ela que ela precisa de ajuda e ela responde que não existe escravidão nenhuma, vício nenhum, que ela para a hora que ela quiser, que ela tem domínio total da situação. E essa é a fase mais difícil na vida de alguém que está escravizado. É a fase da cegueira. É isso mesmo. A cegueira é aquela pessoa que não consegue enxergar, não consegue ver o que ela está vivendo, o que ela está passando. Então, amigo telespectador, amigo do YouTube, amigo internauta, você que está acompanhando este vídeo agora, eu gostaria muito que você acompanhasse os vídeos anteriores, que você assistisse as 4 mensagens que nós já publicamos aí no canal do YouTube. Por mais que você esteja recebendo esta mensagem via WhatsApp, porque hoje em dia os meios de comunicação digitais são os meios mais utilizados, né? Os mais rápidos para que as pessoas tenham acesso às informações. Então talvez você está recebendo via WhatsApp, mas eu digo a você, se dirija ao nosso canal do YouTube, Comunidade Cristã Minas, e procure assistir as outras mensagens, procure assistir na sequência, porque nós estamos falando sobre José, o José do Egito, aquele homem que foi vendido pelos seus próprios irmãos e se tornou escravo no Egito. Nós aprendemos aqui que José não foi para a escravidão simplesmente porque os seus irmãos eram pessoas más. Nós aprendemos que a escravidão sempre é ocasionada por uma atitude, uma decisão errada que nós tomamos. E isso aconteceu com José, como tem acontecido também hoje em dia com muitos. Depois nós aprendemos que a partir do momento que José reconheceu o seu erro, a sua falha, e ele tomou uma postura diferente, começou a pensar de maneira diferente, a agir de maneira diferente, então a vida dele também passou a ser diferente. Deus começa a abençoar José. José renova a aliança dele com o Eterno. José firma uma comunhão sincera, verdadeira com o Todo-Poderoso, com Deus. E Deus, por sua vez, estende a mão favoravelmente a José. E José vai para a casa de Potifar. José começa a trabalhar na casa de Potifar, ainda como escravo.
Aí tem pessoas que falam, mas por que, Bispo Paulo, ainda como escravo, se Deus já estava abençoando a vida de José? Por que que ele ainda estava como escravo? Porque era necessário José aprender com seus erros. Era necessário José, ele aprender com aquela situação para que não houvesse mais motivos de escravidão para a vida dele. E também, tudo que está relatado na Bíblia Sagrada é um ensinamento para você, para mim, para nós. É um ensinamento para nós. Então, tudo que aconteceu com José ficou de exemplo para nós. Era necessário a instrução que José iria receber durante aqueles anos de sofrimento e de dor. Mas, na casa de Potifar, tudo começa a dar certo para José. A Bíblia fala que tudo que José colocava as mãos, tudo que José fazia, Deus prosperava. Tudo. Deus começa a abençoar José de uma forma grandiosa, ali na casa de Potifar. Você pode ver tudo isso que eu estou contando para você lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. Mas se você assistir os vídeos anteriores, você vai ter todas as informações que você necessita e você vai se identificar com tudo que eu estou explicando. Então, meus irmãos, meus amigos, Deus começa a prosperar o trabalho das mãos de José. Tudo que José faz se torna abençoado. Então eu digo para você, a liberdade, a libertação de José era só uma questão de tempo. Por que era só uma questão de tempo? Potifar compra José no mercado de escravos. José vai para a casa de Potifar e tudo que José faz, Deus prospera. Deus abençoa. Potifar se torna um homem muito mais rico do que era antes da chegada de José. E Potifar via com seus próprios olhos aquele crescimento financeiro, aquela prosperidade econômica. Então você concorda comigo que ainda que fosse por uma questão de gratidão, de reconhecimento, iria chegar uma hora que Potifar iria dizer a José, olha, eu comprei você por X, mas o tanto que você me prosperou aqui com o seu trabalho, esses anos, esses tempos que você está comigo, é muitas vezes maior do que o valor que eu paguei por você. Então, tome aqui a sua carta de alforria, tome aqui a sua libertação, a sua liberdade, pode ir embora. Você, a partir de hoje, é um homem livre. José estava no caminho da liberdade. José estava no caminho da libertação. Era só uma questão de tempo. Assim é o que acontece com todas as pessoas que reconhecem que são escravos de alguma coisa ou de alguém, às vezes de uma doença, às vezes de medicamentos, às vezes de vícios, às vezes de agiotas, de dívidas, às vezes a pessoa é escrava do medo. Sim, tem gente que é escravo do medo, a vida dela não vai para frente, as coisas não dão certo por causa do medo. Tem pessoas que são escravas de uma maldição hereditária, de uma coisa ruim, e por aí vai. Escravas de uma paixão, escravas de um sofrimento sentimental, e assim vai, assim adiante. Então, quando a pessoa reconhece que ela tem sido escrava de alguma coisa ou de alguém, e ela se volta para Deus, ela firma uma aliança sincera e verdadeira com Deus, e ela busca em Deus esta libertação, ela começa a buscar em Deus este livramento, então a pessoa, ela engrena no caminho da liberdade, no caminho da libertação. Porém,
é o tema da mensagem de hoje, é o tema deste quinto aprendizado. Porém, quando a pessoa ingressa no caminho da libertação, o adversário, o causador do sofrimento, sempre vai tentar uma nova situação para escravizar aquela pessoa. Sempre ele vai tentar um novo mecanismo, um novo meio para que aquela pessoa seja acorrentada novamente e ela nunca mais saia daquele sofrimento. E isso aconteceu com José. É o que acontece com muitos hoje. E as pessoas não percebem. Quanta gente vem para a igreja, quantas pessoas vêm para a igreja porque reconhecem que precisa de libertação de vícios e começam a orar, começam a buscar a Deus, fazem uma aliança com Deus, fazem uma comunhão sincera com Deus, com o Todo-Poderoso, e ali ela está lutando contra o vício, está lutando contra aquele mal, e ela começa a ter forças para vencer, ela começa a mudar seus pensamentos, suas atitudes, e ali ela está caminhando, ela está vencendo, que bênção! Ela já está perto de ser uma pessoa completamente livre, só que ela não percebe que o inimigo está armando uma outra cilada para prender ela nas mãos do agiota. Ela não percebe. E quando ela acorda, quando ela assusta, quando ela desperta, talvez ela já estava quase 100% livre do vício. Mas agora ela está presa, acorrentada nas mãos do agiota. Olha que coisa terrível, hein? O adversário cria uma situação para a pessoa ficar presa na mão do agiota. E aquela prisão, aquela escravidão na mão do agiota, leva ela ao desespero, leva ela a uma situação desesperadora, que provoca nela a necessidade de fazer um uso maior do que? Das drogas que ela já tinha o vício antes, da escravidão que ela antes era cometida. Então a situação nova que o inimigo cria, acorrenta de uma vez por todas aquela criatura, e ela fica em meio a todo aquele sofrimento, a todas aquelas algemas, porque a nova situação fomenta a situação anterior. O inimigo não quer que você seja uma pessoa livre. Ele não quer que você seja uma pessoa livre da prostituição. Ele não quer que você seja uma pessoa livre do adultério. Ele não quer que você seja uma pessoa livre das drogas, das bebidas alcoólicas. Ele não quer que você seja livre dessa paixão que te leva à loucura e te faz até mesmo pensar em suicídio. Ele não quer que você seja livre das enfermidades. Ele não quer que você seja feliz. Lá em João capítulo 10, no versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Ele não quer que você seja livre. José estava no caminho da liberdade. Tudo estava dando certo para José. Tudo estava prosperando na vida de José. Era questão de tempo a libertação de José. E o que aconteceu? Eu vou aqui no capítulo 39 de Gênesis, não é isso, pastor Antônio? 39 de Gênesis, versículo 7. Foca comigo aqui, por favor. Gênesis 39, versículo 7. Olha o que aconteceu com José. Aconteceu, depois destas coisas, que coisas? Toda a mudança que José já tinha passado por ela, toda a transformação psicológica, comportamental de José, toda a prosperidade que a casa de Potifar estava tendo através do trabalho de José. Então, depois destas coisas, o que aconteceu? Aconteceu que a mulher de seu senhor, senhor com letra minúscula, se referindo a Potifar, o patrão de José, então a mulher de Potifar,
pôs os olhos em José e lhe disse. O que a mulher de Potifar disse para José? Deita-te comigo. Então aquela mulher começa a se engraçar para cima de José. Acredito eu que ela era uma mulher muito bonita, porque Potifar era o general do exército de Faraó. Potifar era um dos homens mais importantes e respeitados de todo o Egito, que era a maior potência naquela época. Uma das maiores potências mundiais. Então acredito eu que era uma mulher de parar o trânsito. Imagina lá o José, um simples escravo, tendo uma mulher daquela se engraçando para cima dele. Imagina. E a mulher chega e começa a provocá-lo, dizendo, deita-te comigo. Eu quero me deitar com você, eu quero estar com você. Só que José, ele sabia o perigo daquilo dali. José sabia o que aquilo poderia causar para ele. Duas coisas. Primeiro, a morte. A morte. Se ele se deita com aquela mulher, 99,96% de certeza, José seria morto. José seria morto. E a segunda situação, José seria eternamente escravizado. Agora, com um motivo gravíssimo. Ele nunca mais sairia daquela escravidão. Era uma escolha de José. Dizer não para aquela tentação. Dizer não para aquela situação criada pelo inimigo. Para prendê-lo, acorrentá-lo definitivamente. Ou dizer sim. Dizer sim para aquela tentação e estar consciente do preço, das consequências que aquela decisão trariam para a vida dele. Assim é você. Assim sou eu. Quando você começa a lutar contra uma escravidão, quando você começa a lutar contra algo que te faz sofrer, sempre que você está conseguindo sair daquela situação, virão propostas. Virão propostas. Talvez você está me assistindo agora e você trabalha numa grande empresa. E você talvez está lutando contra uma escravidão em sua vida. Algo que te faz sofrer. E aí, nesse local que você trabalha, talvez já te fizeram uma grande proposta para você ficar rico, uma proposta para você fazer algum desvio. Cabe a você aceitar ou não. A decisão é sua. Só que uma coisa eu lhe digo, não é por acaso que você está assistindo esse vídeo, não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem. É Deus dizendo para você que essa situação aí foi criada pelo inimigo para escravizar você para o resto da sua vida. Não tome a decisão errada. A mulher de Potifar disse, deita-te comigo, quero você, quero você. E o que aconteceu? Versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor, ou seja, a mulher de Potifar, tem-me por mordomo o meu senhor, o meu patrão, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Olha José falando de Potifar. Tudo que meu patrão tem, ele colocou nas minhas mãos, ele confia em mim.
ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Tudo que ele tem, ele colocou aqui, ó, para mim cuidar. A única coisa que ele disse, não toque, foi você. Foi você. Engraçado, parece a história de Adão e Eva, né? Tudo que tinha no jardim, Deus confiou nas mãos de Adão e Eva. E a única coisa que Deus falou, essa árvore aqui é do conhecimento do bem e do mal, é minha, não toque. Não toque. E o que Adão fez? Adão tocou. E olha as consequências. Olha as consequências. Agora José já fez diferente. José disse para ela, para a mulher de Potifar, a única coisa que ele me proibiu foi você, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Não. José estava consciente que quem poderia ajudá-lo a sair daquela situação era Deus. Então ele disse, eu não vou cometer essa maldade com o meu chefe, com o meu patrão, não vou, e não vou pecar contra o meu Deus. Não vou. José estava convicto que decisões erradas, decisões equivocadas, pensamentos errados, atitudes erradas causam consequências terríveis, algemas eternas, sofrimentos absurdos, escravidão, correntes. Ele não queria mais, ele queria ser um homem livre. Ele queria ser um homem livre. Se você quer ser um homem livre, uma mulher livre, então mude as suas atitudes, mude as suas decisões, mude o seu comportamento. Se preocupe em não cometer maldade contra o seu próximo, contra você mesmo, e se preocupe em não pecar contra Deus. Deus vai estar com você se você estiver com Ele, mas se você o deixar, Ele também te deixará. Enquanto você estiver com o Senhor vai estar com você. José tinha esse entendimento agora. Quantas pessoas estão me assistindo e até aqui não têm esse entendimento, estão ignorantes quanto a isso, estão pensando que as coisas que fazem, as coisas as decisões que tomam vão ficar encobertas. Não, isso aqui ninguém vai descobrir. Não, isso aqui é uma decisão minha e acabou. Não, isso aqui não sei o quê. Irmãos, amigos, isso é cilada do inimigo. Isso é para te prender, isso é para te acorrentar, isso é para te escravizar. Abre os seus olhos, abre a sua visão, porque senão depois pode ser tarde demais e você vai sofrer, você vai padecer, você vai chorar. Então aquela mulher ficou furiosa com José. O inimigo queria que José cedesse, o inimigo queria que José fosse aprisionado. Então o que aconteceu? Versículo 10. Falando ela a José todos os dias, olha que perturbação. A mulher tentava José todo dia. Não foi uma coisa da noite para o dia, não, era todo dia. Meu Deus do céu. Só Deus na vida de José mesmo. Só Deus na minha vida, só Deus na sua vida. Eu imagino José passando lá pelo corredor da casa e a mulher lá na porta, escorada no umbral da porta, perturbando José. Rapaz, coloca-se no lugar de José. É a situação que você está vivendo. Talvez, claro, não no sentido de homem e mulher. Talvez é um vício que o inimigo está colocando diante de você. A proposta de usar uma droga nova ou uma situação de fraude, uma situação de corrupção ou uma situação sei lá, sabe, tanta coisa ruim que existe hoje em dia. É a cilada. É a cilada. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos, olha só, ele não estava dando ouvidos para ela, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios.
trabalho dele, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Ele fugiu. Ela agarrou ele, ela segurou as vestes dele, falou: deita-te comigo hoje, agora. Ele, porém, deixou tudo nas mãos dela e fugiu. Correu. José disse não. A decisão de José, a escolha de José foi dizer não. Eu não vou usar de maldade para com o meu senhor, para com o meu chefe, com o meu patrão, e eu não vou pecar contra o meu Deus. Não vou. E essa decisão agradou a Deus, desagradou o inimigo, porque José foi parar na prisão. Depois, no próximo programa, no próximo episódio aqui dessa série de mensagens, vamos falar sobre isso. Mas quem anda com Deus, quem toma a decisão de agradar a Deus, cai para cima. Guarde esta frase que eu estou dizendo, porque depois você vai se lembrar. Quem escolhe agradar a Deus, quem toma a decisão de agradar a Deus, cai para cima. Depois você vai entender melhor sobre isso. José escolhe fazer a vontade de Deus. E isso contribui para a liberdade de José que vai acontecer lá na frente. Para a libertação de José que vai acontecer lá na frente. Então, amigo ouvinte, amigo telespectador, tome decisões certas hoje. Tome atitudes certas. Não ceda às tentações do inimigo. Eu me lembro da mulher adúltera, aquela mulher que ia ser apedrejada pelos judeus, por aquelas pessoas que se achavam donas da verdade. Levam a mulher até Jesus, está lá em João 8, não é isso? Levam aquela mulher até Jesus e dizem: esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e a lei diz que nós devemos apedrejá-la até a morte. E Jesus diz assim para aquele povo, né? Quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia fala que todos acusados pela sua própria consciência, todos reconhecendo que eram pecadores, ninguém atira a pedra, todos vão embora. Só fica a mulher e Jesus. A mulher e Jesus. Então aquela cadeia que aprisionava aquela mulher, aquelas correntes que aprisionavam ela, estavam caindo por terra, estavam sendo destruídas, estava acontecendo uma libertação na vida daquela mulher. Então Jesus olha para aquela mulher e faz uma pergunta. Olha o que Jesus pergunta para ela. Olha o que Jesus diz para ela aqui no capítulo 8, versículo 10. Capítulo 8 de João, Evangelho de João, versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus disse para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. E ele respondeu: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Quer dizer o quê? Outras ciladas, outras situações que aparecerem no seu caminho para destruir você, para fazer mal para você, para prejudicar você, para aprisionar você, para escravizar você, diga não, tome a decisão certa e você vai ser feliz. Você vai alcançar a libertação total que você deseja.
certo? Então essa é a quinta mensagem dessa nossa série de escravo a governador. Peço que você compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos e se inscreva no nosso canal para que você possa ser notificado sempre que tivermos uma mensagem nova. E se você ainda não conhece uma comunidade Cristã Minas, nunca participou conosco, venha participar. O nosso ministério é um ministério de ensino da palavra de Deus. Graças a Deus, pessoas têm sido abençoadas, transformadas. Você pode confirmar isso através dos testemunhos que você escuta aí pela Rádio Cristã Minas. Só baixar o aplicativo no seu celular pelo Play Store. Você que tem iPhone, né? É o celular da Apple. Aí você tem que ouvir a rádio pelo site. ccminas.org.br. Você acessa o site pelo celular, você ouve a rádio normalmente. Mas se você tem um aparelho com um sistema Android, é só você baixar o aplicativo pelo Play Store e você ouvirá testemunhos, mensagens tremendas, uma benção. Venha conhecer o nosso ministério, venha conhecer um ministério que nasceu com o propósito de levar avivamento e salvação a todos aqueles que realmente acreditam na santa palavra de Deus. Esteja conosco, tem aí uma igreja perto de você, com certeza. Se esforce, se empenhe, venha congregar conosco e você vai ver a diferença que é esse trabalho evangelístico. Tá bom? Ora comigo? Santo Deus Todo-Poderoso, querido Pai, eu oro por cada pessoa que nesse momento se alimentou com esta mensagem. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa levar força, transformação e libertação para cada uma dessas pessoas. De maneira, Pai, que ela não se deixe prender, que ela não se deixe enlaçar por nenhuma cilada do inimigo. Pelo contrário, que ela seja abençoada, feliz, que ela tenha paz, que ela tenha alegria. Meu Deus, que ela tenha força e coragem para dizer não às muitas ciladas que o inimigo propuser. E que ela tenha, meu Deus, a bênção do Senhor sempre que tomar a decisão certa. Eu ministro esta palavra de bênção e eu creio na vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Ficamos por aqui com mais uma mensagem profunda que vem de encontro ao seu coração. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Fique na paz e até o próximo programa.